Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre a Operação Pente Fino do INSS e o mais importante, quem está protegido contra ela. Hoje vamos detalhar quais benefícios estão blindados contra cortes, quem pode ser chamado para perícia mesmo estando isento e qual é o erro mais perigoso que muitos segurados cometem ao confundir a regra dos 10 anos com a revisão de incapacidade. A informação mais importante que você precisa saber de imediato é que a regra da decadência, aquela dos 10 anos, não impede o INSS de chamar um aposentado por invalidez para uma nova perícia médica. Ela protege contra outra coisa, e entender essa diferença é o que pode salvar o seu benefício. Se você já foi chamado no pente fino, ou conhece alguém que teve o benefício cortado, ou se tem uma dúvida específica sobre o seu caso, deixe seu comentário aqui embaixo. Nós lemos o que vocês escrevem, e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para ajudar a esclarecer essas situações, que sabemos tiram o sono de qualquer um. Muitos segurados acreditam que uma vez que o benefício foi concedido, ele está garantido para sempre, mas a realidade não é bem assim. O Instituto Nacional do Seguro Social realiza periodicamente as famosas operações Pente Fino, que são, na verdade, programas de revisão de benefícios. O alvo principal são os benefícios por incapacidade, como o antigo auxílio-doença, agora chamado de auxílio por incapacidade temporária, e a antiga aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Além desses, o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, também é um alvo constante dessas revisões. O objetivo do governo é verificar se as condições que deram origem ao benefício ainda existem. No caso da incapacidade, se a pessoa continua incapaz para o trabalho, no caso do BPC, se a pessoa continua incapaz ou idosa e se a renda familiar continua abaixo do limite legal. O pente fino é uma realidade e está previsto em lei. Todo benefício por incapacidade, em regra, pode ser revisado. O INSS pode, a qualquer momento, convocar o segurado para uma nova avaliação médica pericial para constatar se a incapacidade que justificou a concessão do benefício ainda persiste. Se o perito do INSS entender que a pessoa recuperou a capacidade de trabalho, o benefício será cessado. Isso gera uma enorme insegurança, especialmente para aqueles que dependem desse valor para sobreviver e comprar seus medicamentos. É uma situação angustiante, pois o segurado fica à mercê de uma única avaliação, muitas vezes rápida, que pode mudar sua vida drasticamente. A legislação, entendendo o lado do segurado, criou algumas proteções. Existem grupos de pessoas que estão legalmente dispensadas de passar por essa reavaliação pericial do pente fino. É fundamental que você saiba se pertence a um desses grupos. A principal proteção está na aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. A lei diz que alguns aposentados desta modalidade não precisam mais provar sua incapacidade. A primeira situação de isenção é para o aposentado por invalidez que completa 60 anos de idade. A partir dessa idade, ele não pode mais ser convocado para a perícia de revisão. O legislador entendeu que mesmo que a pessoa apresente alguma melhora teórica da doença que a aposentou, com 60 anos ou mais, ela já enfrenta o que chamamos de incapacidade social. Seria quase impossível, se não cruel, tentar reinserir essa pessoa no mercado de trabalho após tantos anos afastada e já em idade avançada. A dificuldade de recolocação seria imensa e essa proteção visa garantir a dignidade desse idoso. A segunda situação que isenta da perícia é para o segurado que tem 55 anos de idade ou mais e que já recebe o benefício por incapacidade há pelo menos 15 anos. O cálculo desses 15 anos é importante. Soma-se o tempo que ele recebeu de auxílio-doença antes da aposentadoria por invalidez. Por exemplo, se alguém recebeu auxílio-doença por 5 anos e depois teve o benefício convertido em aposentadoria por invalidez, que já dura 10 anos, ele soma 15 anos de recebimento. Se nesse momento ele tiver 55 anos de idade,
ele também fica isento das perícias do pente fino. O motivo é o mesmo da regra dos 60 anos. A dificuldade extrema de recolocação profissional após tanto tempo afastado. A terceira situação de isenção, que foi uma conquista legislativa importante, é a dos portadores do vírus HIV. A Lei número 13.847, do ano de 2019, determinou que o segurado aposentado por invalidez ou que receba qualquer benefício por incapacidade, sendo portador do HIV, está dispensado da avaliação pericial de revisão. Essa lei foi criada para proteger essas pessoas não só da doença, mas do estigma e do preconceito que infelizmente ainda existem e que dificultariam enormemente a busca por um novo emprego caso o benefício fosse cortado. Infelizmente, mesmo com essa lei em vigor, o INSS muitas vezes descumpre essa determinação e continua convocando portadores de HIV para perícias. É um absurdo que o segurado precise brigar na justiça para garantir um direito que está explícito na lei. Nesses casos, se for convocado, é essencial buscar imediatamente um advogado especialista para garantir a manutenção do benefício, pois o INSS está agindo de forma ilegal ao fazer essa convocação. A Justiça tem reiteradamente confirmado o direito à isenção para os portadores de HIV, mas é uma batalha que o segurado não deveria ter que travar. Agora preste muita atenção, pois existe a exceção da exceção. Mesmo esses três grupos que acabamos de citar, os maiores de 60 anos, os de 55 anos com 15 de benefício e os portadores de HIV, podem sim ser chamados pelo INSS em algumas situações muito específicas. A isenção deles é apenas para a perícia de revisão, para saber se a incapacidade continua. No entanto, eles podem ser chamados, por exemplo, para a avaliação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa. Isso serve para verificar se o aposentado tem direito ao adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria, conhecido como grande invalidez. Nesse caso, a perícia é para aumentar o benefício e não para cortar. Eles também podem ser chamados se o INSS tiver indícios de fraude ou má-fé na concessão inicial do benefício. Contra a fraude, não existe proteção legal, como veremos mais à frente. E a situação mais comum, eles podem ser chamados se o INSS identificar que o aposentado por invalidez voltou a trabalhar voluntariamente. Se o aposentado por invalidez voltar a trabalhar com carteira assinada ou como autônomo, o benefício dele é automaticamente cancelado, não importa a idade que ele tenha. A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente para o trabalho. Se a pessoa trabalha, ela prova ao INSS que não está mais incapaz. Outro ponto é a reabilitação profissional. A lei também permite que o INSS convoque esses segurados isentos para participar de programas de reabilitação profissional, custeados pela Previdência. Embora o objetivo seja reabilitar, na prática, isso pode acabar sendo usado como uma forma de pressionar o segurado a aceitar uma alta, mesmo que ele não tenha condições. É preciso ter muito cuidado ao ser convocado para reabilitação profissional nessas condições. Agora, vamos falar sobre o maior mito que envolve o pente fino, o prazo decadencial de 10 anos. Muitas pessoas acreditam que após 10 anos, recebendo um benefício, o INSS não pode mais cortá-lo. Essa é uma meia-verdade muito perigosa. É fundamental entender o que diz o artigo 103 da Lei 8.213 de 1991. Esse artigo estabelece o prazo de decadência de 10 anos para o INSS anular os seus próprios atos administrativos que resultaram em concessão de benefício, salvo comprovada má-fé. O que isso significa na prática? Significa que se o INSS cometeu um erro administrativo ou um erro de direito ao conceder sua aposentadoria, ele tem 10 anos para corrigir esse erro. Por exemplo, imagine que você se aposentou por tempo de contribuição em 2012. Na época, o INSS aceitou um período de trabalho rural seu, que foi comprovado de forma frágil, mas o servidor aceitou.
Em 2025, 13 anos depois, o INSS não pode mais revisar essa aposentadoria e dizer que aquele período rural não era válido e cancelar seu benefício. O direito de fazer essa revisão administrativa sobre a legalidade da concessão já decaiu, já passou. Isso vale se não houver má-fé, ou seja, se você não apresentou um documento falso. Essa regra dos 10 anos protege muito bem as aposentadorias programáveis, como a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Uma vez concedidas e passados 10 anos, elas se tornam atos jurídicos perfeitos e não podem ser canceladas por um erro de análise do INSS, desde que não haja fraude. Elas não entram no pente fino. Aqui está o perigo. Essa regra de decadência de 10 anos não se aplica à revisão da condição que mantém um benefício por incapacidade. Quando o INSS chama um aposentado por invalidez para o pente fino, mesmo que ele receba o benefício há 11, 12 ou 15 anos, o INSS não está discutindo se a concessão lá atrás foi errada. O INSS está verificando se a incapacidade ainda existe hoje. Como a incapacidade é uma condição que pode mudar com o tempo, com novos tratamentos ou cirurgias, a lei permite que o INSS verifique essa condição. Portanto, não adianta um aposentado por invalidez com 45 anos de idade, recebendo há 12 anos, achar que a regra dos 10 anos o protege do pente fino. Não protege. O que o protege do pente fino são as regras de idade que citamos antes. 60 anos ou 55 anos com 15 de benefício. O mesmo vale para o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Este benefício não é aposentadoria e tem suas próprias regras de revisão que são ainda mais rigorosas. O BPC é um benefício assistencial, pago a idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que a renda por pessoa da família seja muito baixa, inferior a 1/4 do salário mínimo. O BPC passa por um pente fino constante que revisa duas coisas: a deficiência ou incapacidade e a renda. A revisão da deficiência no BPC funciona de forma parecida com a aposentadoria por invalidez. O beneficiário é chamado para uma perícia médica e social para ver se a deficiência ainda existe e se ela ainda causa impedimentos de longo prazo. A única isenção dessa perícia no BPC é para o idoso que recebe o BPC por idade, pois a idade de 65 anos é um fato permanente. Mas quem recebe por deficiência pode ser chamado. No entanto, a principal causa de corte no BPC é a revisão de renda. O INSS cruza constantemente os dados do beneficiário e de sua família com o Cadastro Único e CadÚnico e com outras bases de dados do governo. Se o INSS descobre que a renda familiar aumentou, seja porque alguém da família arrumou um emprego ou começou a receber uma aposentadoria, ou até mesmo pelo cálculo errado da composição familiar, o BPC é cortado imediatamente. Por isso, quem recebe BPC tem a obrigação de manter o CadÚnico atualizado a cada 2 anos, no máximo, ou sempre que houver qualquer mudança na família. A regra dos 10 anos também não protege o BPC da revisão de renda ou da revisão da deficiência. Vamos falar agora das aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. Como dissemos, esses benefícios, em regra, não podem ser cortados pelo pente fino. Uma vez que a pessoa comprovou a idade e o tempo de contribuição e o benefício foi concedido, ele é um direito adquirido. O INSS não pode chamar essa pessoa para uma revisão para saber se ela merece continuar aposentada. O corte só ocorreria se fosse detectada uma fraude grave na concessão, como o uso de documentos falsos ou um erro administrativo muito claro antes de completar os 10 anos da concessão. Uma dúvida muito comum é: se eu me aposentar por idade ou por tempo de contribuição, eu posso voltar a trabalhar? A resposta é sim. O aposentado pelo INSS nessas modalidades pode voltar a trabalhar com carteira assinada ou como autônomo sem qualquer prejuízo ao seu benefício. Ele continuará recebendo sua aposentadoria integralmente e também o salário pelo novo trabalho.
O que acontece é que ele será obrigado a contribuir novamente para o INSS sobre esse novo salário. Mas, infelizmente, essa nova contribuição não dará direito a uma nova aposentadoria ou a uma melhoria significativa no benefício atual, o que muitos consideram injusto, mas é a regra. Contudo, existe uma exceção muito importante: a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é concedida mais cedo, com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, para quem trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde, como ruído excessivo, produtos químicos perigosos ou agentes biológicos. O objetivo dessa aposentadoria é justamente tirar o trabalhador desse ambiente de risco mais cedo. Por causa disso, a lei proíbe que o aposentado especial volte a trabalhar em qualquer atividade que o exponha novamente a agentes nocivos. Se o aposentado especial voltar a trabalhar num local insalubre ou perigoso, o benefício de aposentadoria especial dele será suspenso enquanto ele estiver trabalhando nessa condição. Isso não é exatamente um pente fino, mas é uma forma de cessação do benefício. O Supremo Tribunal Federal, no tema 709, confirmou que essa proibição é constitucional. Portanto, quem é aposentado especial pode voltar a trabalhar, mas apenas em atividades comuns, que não envolvam riscos à saúde. E quanto à pensão por morte? Esse é outro benefício cercado de mitos. O pente fino não costuma focar na pensão por morte, a menos que haja denúncia de fraude, como, por exemplo, uma pessoa que continua recebendo a pensão de um filho inválido, mas esse filho já recuperou a capacidade de trabalho. Mas as dúvidas mais comuns são sobre a perda do benefício por outras razões. A primeira grande dúvida: se a pensionista, geralmente a viúva ou o viúvo, casar novamente, ela perde a pensão por morte do INSS? A resposta é não. Um novo casamento ou o estabelecimento de uma nova união estável não cancela a pensão por morte paga pelo INSS. O direito à pensão veio da relação e das contribuições do cônjuge falecido, e um novo relacionamento não apaga esse direito. É importante dizer que essa regra vale para o INSS, o regime geral. Alguns regimes próprios de servidores públicos, especialmente militares, podem ter regras diferentes que prevêem o corte, mas no INSS o direito é mantido. A segunda grande dúvida: e se o pensionista se aposentar? Ele perde a pensão? A resposta também é não. É perfeitamente possível acumular uma pensão por morte com uma aposentadoria, seja ela por idade, por tempo de contribuição ou por invalidez. São benefícios com origens diferentes. A aposentadoria vem das suas contribuições e a pensão vem das contribuições do falecido. Porém, aqui o governo mexeu e mexeu para prejudicar o segurado. Com a reforma da Previdência de 2019, a Emenda Constitucional 103, a forma de acumular esses benefícios mudou, e para pior. Antes da reforma, a pessoa recebia os dois benefícios integrais, 100% de cada um. Agora, não mais. Pelas novas regras, o segurado receberá 100% do benefício que for mais vantajoso, seja a aposentadoria ou a pensão, e apenas um percentual do segundo benefício, o de menor valor. Esse percentual é calculado por faixas. Do valor que for até um salário mínimo, ele recebe 60%. Do que passar de um salário mínimo até 2, ele recebe 40%. Do que passar de 2 até 3 salários mínimos, recebe 20%. E do que passar de 3 até 4 salários mínimos, recebe apenas 10%. Na prática, isso causou uma redução drástica no valor total recebido por quem acumula os benefícios. Não é um corte do pente fino, mas foi um corte feito pela reforma. E sobre o filho inválido que recebe pensão? O filho maior de 21 anos só tem direito à pensão se for inválido ou tiver uma deficiência grave. E essa condição deve ter começado antes dos 21 anos. Se ele recebe a pensão por ser inválido, ele está sujeito ao pente fino como qualquer benefício por incapacidade. Ele pode ser chamado para perícias de revisão, a menos que ele se enquadre nas regras de isenção por idade. Ou seja, se esse filho inválido tiver mais de 60 anos ou mais de 55 anos e receber a pensão há mais de 15. Em
resumo, os únicos benefícios que estão verdadeiramente livres do pente fino de revisão de condição são as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição. A aposentadoria especial também, desde que o segurado não volte para a atividade de risco. Já os benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, e o BPC, são os alvos principais. A proteção para eles não vem da regra dos 10 anos, mas sim das regras de isenção por idade ou pela condição de portador de HIV. Se você for convocado pelo INSS, seja por carta ou pelo aplicativo Meu INSS, para passar por uma revisão, a primeira regra é: não ignore a convocação. O não comparecimento leva à suspensão imediata do benefício. A segunda regra é organizar sua documentação médica. Você precisa levar todos os laudos, exames, receitas e atestados médicos que comprovem que sua incapacidade continua. Esses documentos devem ser os mais recentes possíveis, detalhados e, se possível, conter o código da doença, o CID, e a indicação clara do médico de que você está incapaz para o trabalho. Se mesmo apresentando tudo, o perito do INSS decidir cortar seu benefício, você terá 30 dias para tomar uma atitude. Você pode entrar com um recurso administrativo dentro do próprio INSS, ou pode entrar diretamente com uma ação na Justiça Federal. Muitas vezes, a ação judicial é o caminho mais recomendado, pois o juiz nomeará um perito de confiança dele, imparcial. E o juiz também pode analisar o contexto social do segurado, a idade, a escolaridade e a dificuldade de reinserção no mercado, algo que o perito do INSS ignora. Buscar um advogado especialista em direito previdenciário, nesse momento, é crucial para defender o seu direito.